Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui, mestre Gerson Pérez falando do Clube Xadrez Online. Este é o treino de número 3 do nosso curso de instrutor de 2020. No primeiro dia, nós falamos mais sobre regramento. No segundo dia, um pouquinho também de regras e entramos já numa parte mais técnica. Professor, xadrez escolar, parte técnica, não é chato? Pois é, não adianta nada a gente tentar levar o xadrez se a gente não passa alguma coisa ainda que seja uma pontinha do técnico. Como é que nós vamos ter ganho cognitivo do aluno? Ganho comportamental? Se o aluno só fica entregando peças, se ele não tem conhecimento absolutamente nenhum dos fundamentos. Então, um pouquinho de técnica a gente tem que levar. Agora, vamos levar de forma mais suave, de forma, por exemplo, imagina, saber da mate de rei e torre contra rei. Você pode colocar uma criança de um lado, uma criança do outro lado, e eles vão jogando, em vez de ficar aquele negócio maçante lá, você explicando lá na frente. Então, você pode fazer de uma forma mais acessível, mas tem que levar algum tipo de conhecimento, senão não vai ter ganho cognitivo nenhum, né? Ou muito pequeno, porque só colocar as peças para eles jogarem, depois que você ensinou as regras, e aí? Não adianta muito, né? Então, planejamento, ensinar a fazer planejamento, né? Estratégia, fazer uma leitura da posição ali, avaliar alguma coisa. Então, para isso é necessário uma certa base. E é isso que nós vamos fazer agora. Ontem, antes da gente finalizar aí o nosso curso, eu falei um pouquinho da abertura. Falei que tem uma formulazinha, vou repetir ela aqui, que vai ajudar a gente, ó, A de abertura é igual a CD mais ET. Então, a gente falou de cada um desses itens aqui. A, né, no caso de abertura, C é centro, D desenvolvimento, E espaço e T é tempo. E foi explicando cada um, montando ali as posições. Beleza. Joia. Agora, o que que nós falamos? Nós falamos também, antes do finalzinho, revendo, nós falamos de cadenciamento, de dinâmica da partida. Como é que seria isso, esse cadenciamento? Os tipos de lances, os tipos de jogadas. A gente vai falar que existe jogada neutra? Ok. O que mais? Que existe ataque. Porque dependendo da jogada do adversário, já induz a gente um tipo de resposta. Quer dizer, facilita o raciocínio, a tomada de decisão desse nosso aluno. Que tem defesa, que tem também contra-ataque. Nós falamos disso ontem, né? Contra-ataque. E falamos que existe a jogada do erro. Isso está lá no livro do Tratado Geral de Xadrez. Bom, aí isso facilita para o nosso aluno. Jogou E4, jogada neutra. Jogou E5, jogada neutra. Cavalo F3, jogada de ataque. Então, isso facilita na hora de tomar a decisão. Beleza, já vimos ontem. Agora, para passar para frente, para a gente já falar do próximo tópico, que é fundamental, que é tática, ataque e defesa, eu vou mostrar para vocês agora algo que eu acho fundamental para a criança ter, o jovem, ter essa ideia, está chegando a galera aí, ter essa ideia, desse sentido de possibilidades, toda vez que são geradas ameaças, que toda vez nós vamos ter ameaça, não vamos? Sobre o rei. E aí esse sentido de prioridade. Ó, nós estamos com o Carlos Henrique, o Aldo, a Kate, o Luciano, o Marlon, Mirim e o Robert Van. Legal. Então, olha só. Veja essa posição que eu vou passar, que tem num livro que eu gosto muito, que é o livro do Bob Fischer. Não Minhas 60 Melhores Partidas, que já é de nível avançado. Bob Fischer ensina xadrez. Então, olha só. Tem uma posição lá, parecida a essa que eu vou mostrar aqui, ó.
Deixa eu botar as peças na cor certa para vocês, senão vai ficar errado aqui. Beleza, vou botar nesta cor. Joia. Aqui. Então, uma posição parecida a essa. Então, vou tirar e vou fazer uma adaptação aqui. Pronto. Aí o livro pergunta o seguinte: esta torre deu um cheque ao rei. O que você faria? Então, isso aqui vai criar, naquele que está aprendendo, um sentido de urgência muito grande. Tem alguma referência que trate da organização de conteúdo para cada faixa etária ou para cada ano escolar? Sim, tem um material muito bom do Cleiton, professor Cleiton Marinho Santana, do Mato Grosso. Tem um material muito bom, nós compramos para o clube aqui da cidade. Eu comprei 17 livros aqui para o clube da cidade. Chegou aqui em casa, inclusive, eu repassei para o clube, né? Isso foi, eu como presidente do clube, nós achamos que seria legal ter um plano, apesar de ser para o clube, como temos iniciantes lá, intermediários avançados, é o clube físico da cidade. Então, é nesse esquema aí de xadrez escolar para xadrez de treinamento, 17 livros. Beleza, vamos lá. Tem uma pergunta, então, do Carlos Henrique, eu respondi. E agora, voltando aqui para o nosso... Pronto. Então, é sempre bom a gente tentar montar alguma formulazinha, a gente tentar fazer alguma coisa fácil de se lembrar. Ó, toda vez que o rei está em xeque, vocês vão falar para o aluno o seguinte, ó, que tem os 3 Cs. Toda vez que um rei está em xeque, você tem 3 possibilidades, cada uma com um C. Quem consegue falar para mim uma possibilidade? Toda vez que o rei está em xeque, qual C seria esse primeiro, por exemplo? Cita um aí. Então, isso aqui é para dar esse sentido de urgência, de prioridade sobre o rei. Ah, olha aí, o Carlos já sabe, mas esse menino sabe tudo. Então, um C desse seria o quê? Correr, que é o mais comum, né? Você fugir com o rei é o mais comum. Então, um Czinho desse, a gente está correndo com o rei. O outro pode ser a captura. E o outro, a cobertura. Então, isso vai criar no aluno uma ideia de que toda vez que ele for atacado, ele tem os 3 Cs. Então, são Cs para defesa. Vamos lá. Os 3 Cs. Vou botar pequenininho. E na hora do ataque também. Se ele ataca, fala, mas o adversário pode correr, adversário pode cobrir, adversário pode capturar, não pode. Então, não podendo nenhuma das 3 coisas é mágica. Agora, como que a gente faria isso aqui? Então, a gente coloca essa aqui e pergunta. Aí, geralmente, o aluno vai lá no rei e tira. Ele corre. Pronto. Aí você vai e coloca um peãozinho, como se fosse uma nova posição. Ó, essa aí foi legal, eu gostei, mas tenta agora com esse peão. Ele olha de novo, opa, tem uma captura. Aí ele vai lá e captura. Perfeito. Aí a gente tira essa peça daqui. E agora? Nova posição. Aí ele pensa, não tem corrida do rei, não tem captura. Opa, tem uma possibilidade. Cobertura. Pronto. E por fim, você coloca essa posição. E pergunta de novo. E agora? Agora foi mate. Então, você não tem o correr, o capturar e o cobrir, encerrou a contenda ali. Acabou a partida. Beleza? Ok para esse ponto? Para a gente poder passar para a tática? Então, isso aí é da cadência do jogo, né? Daquela sequência natural de movimentos. O Mirim já está ali falando um oi para a gente. O pessoal tinha
já colocado aí, né? Opção de capturar, de correr, de cobrir. Muito bem. Vamos falar de tática agora. Aí, tática, nossa, quanta coisa tem de tática, né? Vai ser tão fácil estudar tática, muito fácil. Então, eu vou pegar algo que eu gosto muito, vou pegar o primeiro diagrama aqui, para passar para vocês, que é o Polgar System. Então, vamos lá. Polgar System. Vou pegar da tática. Pronto. Vai mutar aí para vocês. Deixa eu só ir para a posição aqui, número 1. Quem conhece um livro grossão, Polgar System? Tá aqui. Esse é o diagrama número 1. Deixa eu ajustar a nossa telinha. Quem já trabalhou com ele, já estudou com ele? 5.334 diagramas mais um. Então, a tática para o nosso aluno vai ser só algo muito simples de início, onde nós vamos dizer para ele que a tática vai lidar com ataque e defesa. Ataque, no caso, é uma execução, uma realização de plano, é uma ação. Mas para o nosso aluno é defesa das peças dele e ataque às peças do adversário. Então, a todo momento, ele está correndo risco com as suas peças e tem que pegar as peças do outro. Beleza, vamos lá. Então, ó, estamos agora na tática. Quem, então, já estudou aí o Polgar System? Quem conhece? Então, uma forma muito fácil de trabalhar com os alunos é isso aqui, ó. Você vai fazer os mates e depois o ganho de material. O ganho de material vem em seguida, tá? Ó. E essa letrinha ficou ruim, hein? Ficou ruim, professor. Não apareceu, menino? A cor não ajudou? Isso aqui vai dar. Os mates de material. Ó, o Luciano disse que tem. O Mirim também já trabalhou. Obervan. Legal. Então, tá fácil. A galera já conhece. Muito bem. Olha só, primeiro a gente começa com os mates. Por que a gente começa com os mates? Porque é só mirar no rei e ver quais peças a gente tem para chegar muito mais fácil. Se você já trabalhar com ganho de material, vai estar espalhado pelo tabuleiro todo. Então, nós vamos dizer assim, ó, tem que proteger seu rei, tem que proteger suas peças, tem que atacar o rei do outro para dar um checkmate e tem que tomar material do outro, que facilita para você dar o mate, porque você diminui a força do adversário. Tá. Então, mates e ganho de material. Agora, fazendo esses estudos, o que a gente teria de ganho de conhecimento para o aluno? Então, quando a gente está estudando tática, você tem impacto direto aqui, ó. Então, presta atenção nisso. Olha só. Deixa eu trocar esse fundo aqui, que está... Um minutinho. Você tem impacto direto aqui, ó. Primeiro, um cálculo simples. Depois, na visão. Vou botar, que a gente fala visão, mas na verdade é visualização. Visualização. Deixa
Deixa eu diminuir o tamanho. Então, tem um impacto no cálculo, na visualização, na coordenação. Você vai coordenar uma peça com a outra para um objetivo comum. Coordenação. Aí, você tem também a questão da atenção que a criança vai dar. Nossa, a atenção que a criança vai dar àquele tipo de ação que ele está fazendo. Ou seja, coisa ligada mais ao foco mesmo, né? Foco e atenção, porque ele vai lidar com aquilo e de repente você vai ver que é o tática zero. Por que a criança perde peça? Por que ela deixa de ganhar peça? Por que ela perde possibilidade do mate? Por que ela leva mate? Porque ela perdeu o foco, ela perdeu a atenção naquele ponto ali que precisava. Aí depois que você tem temas, só nesse momento que vem os temas. Então é um processo mais longo, maior para você dominar essa tática, que a maioria aqui já domina, né? Olha o Jairo aí, beleza? O seu Jairo está presente. Então, vamos lá. Então, observa, ó. Primeiro, a gente começa com os mates. Depois vem o ganho de material. Qual que vai ser o impacto? Tem impacto no cálculo, um cálculo simples. Tem impacto na visualização, a visão de tabuleiro, né? Porque está distribuído ao longo das 64 casas, as peças. Só que você, no caso aqui, ó, numa posição como essa, o rei está aqui. Você mira nele, porque você está falando que é mate. E agora, quais peças que chegam? Essas duas peças. Então, aqui você tem o cálculo, a visualização, tem coordenação, tem que ter o foco naquilo ali que você está fazendo, porque senão você perde, pode perder material ali, inclusive. E tem a questão dos temas. Como é que a gente faria isso? Então, vamos lá. O Power System, ele é muito bem organizado. O Power System é do pai das geniais irmãs Power, o Laszlo Power. Então, olha só. Ele está pegando aqui uma dama, mais um bispo, que a gente fala que é o mate do estilingue, ou aqui, né, como é uma dama atacando também, pode ser o mate do beijo fatal, e aí acaba a partida. Nossa, professor, puxa, quer dizer que uma dama alinhada ao bispo, se eu tiver uma dama, se eu tiver um bispo, eu posso mirar e fazer o mate do estilingue? Sim. Aí você vai e coloca um segundo diagrama. Nesse segundo diagrama, aí a criança olha, ué, não tem bispo? Como é que eu vou dar? Mas tem dama. Como é que eu vou dar mate agora? Mas tem dama. E se você pegar, se a dama mais, ó, a questão da cooperação que a gente tem aqui, ó, coordenação, cooperação, né? É harmonia entre as peças, você junta elas para uma finalidade. Então, ó, dama mais cavalo. O que dá para fazer com dama mais cavalo? A dama vai lá e ataca, porque a criança vai jogando, ela percebe, ou ataca de longe, ou de perto tem que ter apoio. De longe não precisa, porque o rei não toma, mas de perto precisa. Então, qual foi o apoiador? Então, um é o atacante e o outro é o apoiador. No bispo, um era atacante e o outro é o apoiador. Aí vai. Ó, e agora? Aí a criança, o jovem olha de novo, puxa, não tem cavalo, não tem bispo, mas eu tenho a dama. Posso contar com a ajuda de quem? Do peão. Aí a gente vai e dá o mate. Tá vendo como vai construindo uma identidade tática nele, porque ele vai aprendendo a conectar as peças. Quando chegar na partida, meu professor, chegar na partida não é a mesma coisa, não é a mesma posição. Pois é, não é a mesma posição, mas a mente da gente trabalha por um efeito de comparação, de padrões. Pega-se uma posição anterior, que está na mente, que ela reconhece um padrão, ela vê a nova posição, adapta, né, porque ela busca uma posição parecida e, em seguida, gera uma terceira. Tem a posição atual, tem a posição anterior e gera uma terceira, uma nova posição, mas não com conhecimento do zero. Por isso que quanto mais posições você estuda, mais padrões você tem. Bom, agora não tem dama, não tem torre, não... a torre tem.
Torre tem, mas pera, então a torre eu posso dar cheque. Ah, mas aqui eu tenho um cheque aqui e tenho um cheque aqui. Tem duas possibilidades. O rei está aqui. Então, olha só como vai se juntando nesta parte de reconhecimento de temas na mente do aluno. Então, ele vai gerando os padrões. Ó, aqui dá certo, porque eu conto com esse. Muitas vezes o aluno joga aqui, e jogando aqui não dá certo. Né? São os padrões, né? Legal. Agora, gente, presta atenção uma coisa. Vocês vão ver numa sala de aula algo extraordinário, mas é muito bacana ver isso. Na sala de aula, às vezes você encontra alguém já um pouquinho melhor. Isso nós vamos ver amanhã, né, que é da didática, até o que você faz para estimular isso, que é mais avançadinho, porque no mesmo ambiente, às vezes um segundo ano do fundamental. Você tem um que já veio de uma escola que tinha xadrez e ali está começando do zero, ele sabe mais. Como é que nós vamos fazer? Tá, mas suponhamos que esta criança, então, vai jogar com uma outra do zero. Essa criança, ela vai tomar as pecinhas todas. De repente, e aí fica muito fácil, né? Porque você ataca a peça, o cara não tira, você vai e toma. Você pode até deixar a peça, ele não vê. Não tem essa visão ainda. A criança só está com movimento na cabeça. De repente, acontece algo extraordinário. Esse menino mais forte ataca com um peão, por exemplo, um cavalinho do outro, ele tira. Esse menino mais forte ameaça o mate e o outro defende. Ah, mas aí é difícil ganhar agora. Então é muito fácil você ganhar do adversário quando ele não tem essa noção ainda de ataque e defesa. Quando você atacou, o menino foge, pode ser até que você não conheça muito de estratégia, a gente mesmo, né, jogadores mais fortes, já é difícil ganhar a partida de quem não dá peça. Porque na peça você toma e aí é como no jogo de futebol que vai diminuindo a quantidade de jogadores que é mais fácil fazer o gol. Tem menos jogadores de lá, menos força de lá, você vai para cima, subjuga o adversário. Então, vamos lá. Então, para isso, a gente usa esses diagramas. Tá? Agora, olha que coisa legal. Esses mesmos diagramas, que a gente está muito acostumado a treinar o ataque. O ataque. Tá? E se a gente virasse agora, eu faço isso muito com os alunos. Se a gente virasse, ó, presta atenção, tá aqui, menino jogou, deu mate. Se a gente virasse agora e fizesse o contrário, a defesa, olha, o branco está ameaçando o checkmate, mas é você que joga agora de pretas. O que você faz? Aí ele olha, tem a dama, tio, tem a dama, ó, tem até possibilidades, posso pegar com qualquer um. Aí ele já vai treinando defesa, que a gente vê muito material de ataque e defesa. Com o próprio material de ataque, muitas dessas posições você aproveita também para defesa. Ó, esta posição está ameaçando o mate. Aí você vira. E aqui vai ter um negócio legal. Olha, defende. Aí ele, essa dama pode defender? Nossa, eu vou jogar aqui e vai defender. Beleza. Aí a gente fala, não, resolve, isso aí tá bom. Interessante isso, resolve. Mas tem algo melhor ainda. Aí ele olha a posição, fala, tio, achei, ó, eu vou com a minha dama e dou checkmate. Então, ao invés de fazer uma defesa, você faz um contra-ataque, porque ele está gerando o ataque. E isso cria uma sintonia já fina entre a ameaça do adversário e suas possibilidades. Ora, você vai fazer jogada neutra. Ora, você vai fazer defesa. E tem momentos que você vai fazer contra-ataque. Beleza? Entenderam esse processo de tática? Tá claro? Tem perguntas? Então, vou esperar um cadinho aí para ver se alguém tem perguntas. Tá tranquilo? Joia. Tá, gente, isso aqui é fundamental, tá? Nesse processo de desenvolvimento,
a questão do ataque e defesa e esse impacto que o cálculo simples, a visualização, a coordenação, o foco, a atenção, por exemplo, já eu vou entrar nos temas, tá? Por enquanto eu não falei de tema ainda, não falei de ganho de material, estou falando de mate simples, tá? Por exemplo, esse menino está ameaçando aqui. E simplesmente o garotinho de pretas joga aqui, do nada. Ele joga um negócio aleatório. Quer dizer, ele não está no foco, na atenção, isso é tática zero, a gente brinca. Quando a gente estuda enciclopédia de combinações, tem tática 1, 2 e 3. Então, tem 3 níveis lá. A gente brinca, nesse caso aqui, que a criança, o jovem, errou porque ele está no nível do tática zero. Porque, olha, ele está ameaçando o mate, ele nem entendeu o que é que estava acontecendo. Ele não está focando onde precisa. A atenção dele não está... Que a gente distribui a atenção, né, sobre várias partes do tabuleiro. Lembrando, toda vez que a gente estuda a neurociência, essa história de falar que a gente distribui a atenção sobre várias coisas ao mesmo tempo é lenda urbana. Vocês sabem, né? Não é possível. Quando você está olhando para o A, você não está olhando para o B. Quando você está olhando para o B, você não está olhando para o A. Ah, professor, mas a gente ouve tanto falar nisso que, por exemplo, o próprio xadrez, né, ajuda a distribuir a atenção sobre vários pontos. Não é assim. Ajuda a migrar mais fácil a atenção. Então, você está no A, você consegue a mente passar mais rapidamente para o B e voltar para o A. Do A para o B, para o C. Por exemplo, se eu estou olhando aqui, eu estou focando aqui. Eu não estou focando aqui. Se eu estou focando aqui, eu não estou focando lá. Professor, onde você viu isso? Pedro Calabres, o canal Neurovox. Você tem Suzana Herculano, por exemplo, grande, né? Neurocientista brasileira, também tem isso lá em palestras, em canal, ou seja, neurociência hoje matou essa ideia de que dá para você distribuir atenção. Então, por exemplo, você achar que tá aqui, ó, tô lá com meu celularzinho e tô aqui no xadrez, ou você tá aqui ou você tá no computador. Não tem jeito de fazer as duas coisas. Quando a minha mente está no computador, já perdi aqui o foco. Quando está aqui, já perdi de cá. O que a gente ganhou, você abre 10 telas do seu computador. É a facilidade de migrar de uma para outra. A agilidade, a rapidez de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas, na realidade, não é ao mesmo tempo. É migrando de um para o outro. Então, isso acontece com o aluno também. A questão do foco. A mente dele não está naquele ponto que precisa. Então, por isso que eu coloquei atenção e foco. Tá bom? Já tem um novo nome aí para aquela capivarada básica, né? Tá certo. Vamos então, ó. Preciso falar para vocês ainda dos temas, preciso falar do ganho de material, tá? Então, vão fazendo isso com os alunos, vai fazendo ataque e defesa, passa lá, ó. Eu vou passar mais um cadinho aqui para vocês, tinha parado aqui, ó. Acho que já tá aparecendo, né? Aí, o aluno tem um bispo e tem uma torre. Ele vai com essa torre lá e já consegue conjugar, coordenar o bispo mais a torre dá um mate. Legal. Agora, não tem a torre explorando a coluna H, mas tem explorando a coluna G. E com o apoio do bispo. Ó, vai jogar aqui e tudo bem. Nossa, essa não tem AG, mas tem H. Não tem bispo de casa escura, mas tem de casa clara. E com isso você vai formando os padrões. E aí são padrões mesmo, tá vendo? Agora é com o cavalo que está cercando. Depois vem a torre mate. Ó. Esse aqui é o mate tesourinha. O mate das diagonais cruzadas. Ó. Mate tesourinha. Aqui, olha esse. É o mate das diagonais paralelas. E você vai gerando, então, nomes, ó, para a criança.
tá? Aí, professor, eu vi que lá nos cursos tem muito material. Eu me inscrevi no curso lá de instrutor, ganhei o de treinador, jogador, me inscrevi no de jogador, ganhei de treinador e de instrutor, ou seja, são 3 cursos, quem inscreveu em um já ganha os outros, beleza. Mas como é que eu vou fazer com aquilo tudo? Então, é isso aqui, ó. Por exemplo, a gente está estudando aqui tática. Aí, de repente, você abre lá e está dizendo que tem padrões táticos. Quer dizer, no material de apoio para trabalhar com os alunos, tem padrões táticos. Aí você vai estudar os padrões. Quer dizer, do que eu estou fazendo aqui com vocês, que é uma introdução, lá o aprofundamento. Precisa fazer agora para fazer a avaliação, professor? Não, que lá você pode fazer depois, na hora que você vai trabalhar com os alunos. Bom, vai começar o ano letivo, preciso preparar. Bom, aí você olha os vídeos e tal. Essa semana eu vou falar de tática, eu vejo o que tem. E aí você vai pegando lá, debaixo de cada vídeo já tem os PGNs, você pode imprimir alguma coisa. Eu estive em São Paulo fazendo umas matérias em um colégio. E nesse colégio, eu entrei numa sala e a professora, então, estava com material semelhante a esse, onde ela tinha uma TV grande. Então, os alunos ficavam assistindo. Então, tem muitas salas, né, que você tem essa possibilidade do audiovisual. Então, ao invés de entregar alguma coisa para eles, eles vão fazendo com você. Nesses vídeos de baixo tem os PGNs. Então, tem esse tipo de material que vocês podem trabalhar também, aprofundar, tá? Seguindo. Agora, vou falar, então, de temas. Quando a gente vai para o Matin 2, já começam a surgir os temas. Então, vamos lá. Vou trocar agora a basezinha e vou passar para Matin 2. Então, lembra, um pouquinho de abertura e um pouquinho de tática tem que trabalhar bastante, porque tem muito impacto nessas aulas iniciais. É o que a gente faz aqui no Método 6 Pilares até com adulto, né? Porque é a base. Pessoal, tá aparecendo? Agora a gente já está passando Matin 2. Bom, não é tão difícil porque é em 2, mas é mate. Aqui você olha, onde está o rei? Onde está o rei? Ó, está em F8. Quem pode ajudar? Quem pode? Cavalinho, cavalinho, dama. Ah, mas aí a gente vai apresentar os temas. De repente, você pode pegar uma aula, por exemplo, e falar, pessoal, existe um tema chamado fraqueza de oitava fileira. O que é isso, fraqueza de oitava? Fraqueza de oitava, geralmente ali o rei está rocado, né? Quando a gente joga uma partida de xadrez na oitava, na primeira fileira, geralmente fica o rei. E aí pode vir uma torre, pode vir uma dama e dar mate. A gente chama isso de mate do fundão, mate do corredor, mate de gavetinha, mate de retaguarda, tem um monte de nome. Mas então, olha só, se eu conseguir jogar esse cavalo fora, descartar, desaparece o cavalo, sumiu o cavalo, eu pego essa dama, porque já treinamos o mate 1, né? Em tese, quando você chega no mate 2, é que você já fez uma base do mate 1. Lá no Poker System tem 306 diagramas. Então, o autor apresenta 306 diagramas e estes diagramas, então, seria a base. Você já está maduro, já está preparado para pular para o mate 2. No mate 2, até chegar no mate 3, são mais de 2.000. Depois ele fecha com o mate 3. Aí tem umas posições que ele vai levando a partida e para. Agora, como é que você arremata? A partida de verdade. E a quinta parte é de finais. Os que empatam, alguns que ganham. Então, são 5 partes do Poker System. Então, olha só o que acontece. Aqui é como se sumisse o cavalo. Se eu tiro esse cavalo daí, o que ele faz? Ele dá mate lá em E8. Então, a tarefa do aluno é jogar ele fora. Ó, essa seria a casa. Então, ó, aqui vocês inclusive podem até fazer o mate 1. Se estiver passando isso, vocês deixam a possibilidade do mate, ó, apresenta esse tabuleiro, assim.
E agora? Acabou de tomar ali. Onde a gente dá mate? Aí vai lá e faz o mate 1. Quer fazer defesa? Vez das pretas, está ameaçando o mate. O que faz? Por exemplo, por exemplo, por exemplo, cheque e toma. Quer dizer, com o mesmo diagrama você consegue fazer um monte de coisa. Tá, então qual que foi o tema principal? O tema principal aqui é mate da retaguarda, da oitava fileira. E tema acessório, secundário, liberação de espaço. A gente abriu linhas, ó. Linha do xadrez, né? Vertical, horizontal, diagonal, por onde passam as peças, igual linha do caderno. E aqui, então, a gente tira e dá o mate. Então, aqui já tem tema. E nós utilizamos dois temas. Para que serve o tema, professor? O tema você atrai o lance. Porque em descobrindo o tema, você já vai puxar o lance. Vamos lá. Diagrama 2. Aí tem uma nova posição. Se vocês fossem jogar agora, o que vocês jogariam? Branco joga. O que vocês recomendam para essa posição? E aí? Nossa, que isso, menino? Ninguém? Ninguém vai dar mate aqui? Puxa vida! Mate em 2. Então os nossos menininhos da escola não vão conseguir. Não vão conseguir, não, hein? Ah, olha só. Ó, o professor Jairo está fazendo também F6. Kate, seria o quê o seu lance? Torre F6? Você tá botando em inglês aí? Ah, é dama? Tá. Achei que estava botando o R de Hook em inglês, né? Porque a gente, em vários sites, você tem o R ali do inglês. Tá bom, certo. É dama, muito bem. O que que geralmente os alunos fazem? Eles dão um cheque, explorando fraqueza de oitava que eles já conhecem. Só que o rei foge. Aí, fraqueza de oitava já conhece, né? Até do diagrama ali anterior. O que que você pode fazer? Você pode ir apresentando os temas à medida que você vai apresentando os diagramas, ou pode fazer uma aula só de temas. Eu gosto de uma aula de temas. Hoje eu vou falar sobre temas de tática. Aí eu vou apresentar. Apresenta a cravadinha, apresento o duplo, fraqueza de oitava, as mais comuns. O espeto, né, que é o raio-x, e vai. Bloqueio, liberação de casa, desvio da defesa, pé sobrecarregada, descoberto. Apresento ali alguns, depois a criança já começa a visualizar. Então, ó, já que existe um tema aqui de bloqueio, a dama F6 atende. Ah, professor, mas não vai tomar torre? Não vai. Não vai porque tem a cravada, que é um outro tema. Então, aqui são 3 temas. Tem um tema mãe? Tem. Um tema dominante? Tem. O bloqueio. O lance que vocês acharam que atende a essa posição. É, professor, mas esse aqui o aluno iniciante não vai conseguir, não. Geralmente não consegue mesmo. Mas o que que acontece? Você deixa um pouquinho, não conseguiu. A mente dele está trabalhando. Mas, de todo jeito, está tendo ganho cognitivo. Depois você dá a resposta. O guarda tá, tem bloqueio. Eu tentei atacar direto, ele fugiu. Numa outra posição, ele vai achar o bloqueio. Pronto, ó. Esta posição aí. Se vocês fossem jogar agora, o que vocês jogariam? Ó, rápido que a Kate já vai botar lá o Rzinho de novo, hein? Ela vai botar o Rzinho, ó, já já. Vocês viram que ela participou ontem, ela já falava assim, vamos, vamos, vamos.
Não é assim, Kate? Vamos aprender. Ô, professor, não pode pegar no pé, não, mas senão a professora vai embora. Puxa vida. Ó, dama E5, o professor Jairo está recomendando. Olha que legal. Nossa, mas está entregando uma dama. Né? Legal, porque aqui a gente está vendo o valor, né, de você trabalhar o ataque ali ao rei. Você entrega uma dama, mas se dá mate, tá tudo certo. Então, essa é uma peça sobrecarregada. Peça sobrecarregada, aí você fala para o aluno, peça sobrecarregada pode ter, ó, peça e peça que ela está segurando. Mas ela pode segurar casa e casa. Uma casa importante para o adversário não entrar. Casa forte. Pode estar casa e peça. Como se fosse uma defesa mista. Tá? Então, aqui está fazendo o quê? Toda peça sobrecarregada, você faz o desvio da defesa. O que mais que tem? Fraqueza de oitava. E sabe uma coisa que eu gosto? Eu vou listando com os alunos. Gente, o que nós aplicamos aqui? Aí eles vão guardando. Como assim, professor? Eu vou escrevendo. Ó, o que vocês viram aqui nessa posição para ganhar? Nossa, nós vimos gavetinha, professor. Gaveta, mate de gaveta, mate de oitava. O que mais? Olha, nós vimos o quê? Desvio. Desviou a peça. O que mais? Sobrecarga, né? Peça sobrecarregada. E aí eles vão guardando. Ó, nessa posição teve 3. Na posição anterior nós tivemos 2. Fraqueza de oitava e liberação. Na primeira, né? Na segunda tivemos 3. Bloqueio, fraqueza de oitava e cravado. E com isso, eles vão já guardando os temas. Dá até para fazer na prática. Eu faço uma aula mostrando, né? Porque é difícil o aluno imaginar. Não é igual tentar dar um mate de dama, de uma torre, de 2 torres, porque é um processo de tentativa e erro. Mas aqui, se a pessoa nunca viu, então precisa apresentar primeiro. É mais ou menos como na escola. O que a gente faz na escola? Na escola, a gente apresenta um conceito. Isto, gravidade. Vamos lá. Vai ensino médio, gravidade. Vai estudar física. Aí o professor chega e fala, gravidade é isso. Para que serve? Vai explicar para que serve. Como é que mensura? Como é que tem uma formulazinha? E aí ele passa a formulazinha. E ele dá os modelos de como aplica a formulazinha. E depois te dá exercício para você treinar. Conceito, explica o conceito. Mostra a utilidade. Dá exemplo para poder treinar. E depois faz exercício. Isso fixa. Porque o exercício, no caso, seria a prática ali. Pessoal, beleza até aqui? Os primeiros diagramas de mate 1 vão dar aquelas respostas que a gente queria ali, né? Conexão entre as peças, um pouquinho de cálculo simples, visualização, atenção e foco. Agora entramos nos temas. E aí a gente vai para ganho de material, que é o que mais acontece nas partidas. Então vamos lá. Lembrando que a gente está numa fase escolar, depende da série que você está, depende se aquela turma já teve, já conhece alguma coisa de xadrez, né? Então, tudo cabe ao bom senso do professor, ver se vai passar 10 diagramas, se vai passar 3, se vai passar 5, sentir a turma, se ela, né? Eu fiquei muito tempo em escola, dá para você perceber se você está com a turma ali com você ou você não está. Você está falando, o pessoal está... Tem que buscar uma nova forma, reduz, muda a estratégia do ensino. Tem aquilo que você precisa dar. Pode ser que você consiga fazer 100%, pode ser que consiga fazer uma parte. Professor, eu levei 10 diagramas para fazer, mas eu consegui fazer 3. Tá bom, você fez 3. Depois, outra semana, você faz mais um pouco. Tudo, né, tem como se fosse uma maturação ali, né? A criança, ela vai ficando amadurecida para aquele tipo de conhecimento que você precisa passar. Se você pensou que poderia passar 10 e só conseguiu 3, quer dizer, a avaliação foi muito fora, né? Porque você levou 10, queria passar 10, conseguiu só 3, porque eles tinham dificuldade para responder, perguntavam muito, não entendia se tinha que explicar de novo. Então, quer dizer,
Da próxima vez leva 5 para uma outra turma mais parecida com aquela ali. Tenta fazer 5. Tenta explicar de uma outra forma. E vai buscando meios, estratégias de você lidar com aquilo. Agora eu vou passar só a parte de ganho de material, porque é o que acontece na partida, né? O mate mesmo acontece mais raramente. Então, vamos lá. Então, agora a gente entra no ganho de material. Pronto. Aqui, é claro, já é uma posição mais avançadinha, só para vocês sacarem como que a gente vai fazer esse processo aí. Beleza. Vamos lá, se vocês estivessem de brancas, o que vocês jogariam? Jairo, José Aldo, Kate, Luciano, Mirim, Obervan. O que vocês jogariam nessa posição? Ó, o Jairo já está recomendando torre D1. Olha que legal, né? O torre D1. Torre D1, a peça está de graça. Nossa, mas não pode tomar, porque ó, tem um tema cravada. Então, ameaçou a dama, vai ter que tomar. Agora tem uma peça lá em defesa. Aí você vai e puff, toma a peça em defesa. Quando ele sai, você toma dano. Então, é nesse aspecto aqui. Em geral, a gente trabalha muito com peça em defesa, trabalha muito com a questão da cravada, trabalha muito o espeto, o raio-x. Então, vamos lá. Por exemplo, uma posição como essa, ó, você pode colocar só o final dela. As brancas jogam e ganham. Pessoal, as brancas jogam e ganham. Elas ganham como? O que você joga aqui? A partida anterior, em empate, não, sobrou uma torre. Espera aí, deixa eu voltar lá. Ó, acho que é essa aqui, né? Ó, sobrou uma torre. Aí, uma torre a mais vai ganhar, vai tomar uns peões e vai partir para um processo de ganho. Certo? Beleza, então a torre a mais aqui vai tomar os peões todos, depois a gente vai coroar. Seguindo. Pronto. Esse, esse. Aí a gente coloca, né, uma posição mais fácil. Se você achar que a turma está um pouquinho mais avançadinha, coloca esse, 2. Está mais avançadinha ainda, coloca esse, 3. Depende, então, da turma que você está trabalhando. Esses materiais vocês vão encontrar lá no Padrões Táticos, que é material dos cursos que vocês se inscreveram, tá? Tem os PGNs embaixo. Então, vou seguir. Toma, ameaçou. Toma. E agora, essa posição. Aí já é ganho de material em cima dos temas táticos. Ganho de material.
Então, todo mundo aqui está com o professor Jairo, todo mundo está com o Luciano, doutor Luciano, é isso mesmo? Joia. Então, aí, faz bispo, toma bispo, tem criança que vai tomar. Isso lá nas primeiras aulas, por isso que a gente joga, né? Primeiro a gente joga. Às vezes nem fala de valor de peça, não passa estratégia nenhuma de início. Exatamente essas coisas aqui. O cara vem e toma. A criancinha vem e toma. Ô, tio, deixou em xeque. Aí nós vamos avisar que é um lance legal, vai ter que voltar. Isso tudo acontece nas primeiras aulas. Aqui a gente já está no momento, né, que passou essa fase. Eles já jogaram, já resolveram essa questão mais urgente de cuidar da segurança das peças. Beleza? Então, é assim que a gente vai no ganho de material. Olha essa, ó. Aí a gente coloca essa posição aqui e vai ter perda de material, porque não vai poder tomar. Se tomar, vai perder aqui. Por que que vai perder mesmo? Ó, moinho de vento aí. Moinho de vento depois, beleza. Vai, abre serra ali, né? Vai abrindo e tomando um monte de coisa. Boa. Então, esse aqui, a gente aproveita a cravadinha para dar um mate. Então, quando tomou, não pode retomar que perde com essa sequência. Então, é assim. Beleza? De tática tá ok? Posso passar para a estratégia? Então, recomendo vocês trabalharem bastante ali os conceitos de abertura, trabalhar bastante as questões ligadas à tática, bem simplesinho mesmo, viu, pessoal? Bem simples. Eu coloquei vários níveis que depende da turma que vocês vão trabalhar. Então, alguns professores vão pegar esse vídeo e já trabalha com turma há mais tempo. Então, como está na escola e como tem que falar de tática, tem que falar de estratégia, então vai ter uma banda ali, você vai dosando de acordo com o seu público, né? Esse inclusive, é o trabalho do professor, senão não precisava da gente. Você dava um programinha para o aluno, vai lá, ó, faz aqui, sozinho, né? Então, a questão disciplinar da turma, a questão motivacional, esse cadenciamento do que passar, é com a gente. Agora, como fazer exatamente com a gente. Pode ser o mais acelerado, mais devagar, depende da turma que você vai lá. Então vamos. Vamos passar para a estratégia. Como é que a gente falaria de estratégia para esses alunos ainda numa idade escolar, ainda num período mais básico do xadrez? Alguma coisa de estratégia a gente tem que falar. Professor, mas se eu falar de abertura e falar de tática, já não está bom? Tá bom. Mas olha só, passou a fase de abertura, 10 a 15 lances, você tem as peças jogando. A criança, o jovem olha a posição, não tem ganho de material. Não tem mate para ele fazer. O adversário não está atacando as peças da gente para poder defender. Não está ameaçando mate, não está ameaçando ganho de material. E agora, o que ele vai fazer? Não sabe. É aí que entra a estratégia. A estratégia é saber o que fazer quando não há o que fazer. Está no campo das ideias, está no campo subjetivo. A estratégia é o plantio. A tática é a colheita. Aqui já estava tudo prontinho. Você vai dar aquela pedradinha, aquela paulada, cai. Pronto, ganhou. O adversário caiu, ganhou. Agora, a estratégia é o plantio. Você tem que arrumar ali o solo, você vai lá, coloca a plantinha, tem que regar ela, tem que botar o esterco, tem que olhar a terra, ela vai crescendo. De repente aparece uma laranja madurinha, aí você vai e colhe. Esse ato de colher é a tática, porque já está pronto. E nem toda posição está lá a laranja. Quer dizer, às vezes a laranja aparece sem fazer nada, porque é o erro do adversário. Ele já te entrega. Você vai ali pressionando ele, de repente ele deixa uma dama. Você vai tomar dama. De repente ele abre a guarda ali e você dá mate. Tudo bem. Mas geralmente, contra jogador forte, é uma sequência. Você vai para cima dele, vai ganhando
domínio de uma coluna, ganha uma casa, e lá na frente vai ter, então. Então, por isso que a gente precisa falar um pouquinho de estratégia, né? Agora, a estratégia não é o que define mais as partidas no meio escolar. É mais a tática e muita coisa de abertura. A criança sai toda torta, descoordenada, o outro vai lá, já domina muito rápido. Estratégia. Eu trabalho aqui 3 listas de estratégia. Então, para cada tipo de curso, eu uso uma lista. Esta do escolar, eu uso a lista mais simples que a gente tem. A lista do Pacman. Outra lista simples. Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, vou colocar uma posição aqui onde nós estamos de pretas. Vai aparecer para vocês agora. Pronto. Então, professor, estratégia. Nós vamos falar que é o plano, é a ideia. Eu quero... Kate, onde você mora? Qual que é o seu estado, a sua cidade? Agora a gente pega o aluno para saber se ele está ali ou se ele está fazendo outra coisa. Ah, mas ela está ali. São João da Barra, no Rio de Janeiro. Professor Gerson quer jogar uma partida ao vivo com a Kate. Beleza. Então, ela mora lá no Rio de Janeiro. Então, é o plano. Meu plano é ir até São João da Barra para poder jogar uma partida ao vivo com a professora Kate. É o meu plano, tá? Como eu vou fazer isso? Aí a tática. É a execução, é a ação. Eu posso ir de carro, pego aqui o carro na garagem e vou. Eu posso ir até Ribeirão Preto, que é aqui do lado, pego um voo até o Rio e vou até lá. Então, a logística de fazer a coisa é a tática, está ligado à realização. Então, o plano está no campo das ideias. Você não vê o professor Gerson indo até a cidade da Kate jogar com ela. Você vê isso na tática, porque um é concreto, o outro é abstrato. Tá claro? O professor já aposentou, o professor não joga mais, não. Isso aí é estratégia, só no campo das ideias. É só no campo das ideias. Ai, ai, ai. Eita, olha o Mirim aí. Mirim, a gente teve junto esses tempos, né? Eu fui, comemos um peixe que é uma beleza, inclusive, Piracicaba. Passei lá para fazer uma entrevista para o Grupo Xadrez Online. Estava o Mirim lá, que terminou o evento. Nós fomos comer um peixe lá do Rio de Piracicaba, interior de São Paulo. Eita, coisa boa. Beleza, vamos lá. Então, agora eu vou trocar, né, aqui de tema. Nós estamos falando, né, de outra coisa agora. A gente vai para um novo pilar e vamos falar. Isso aqui, para vocês terem ideia, o método, eu trabalho até com o pessoal do nível avançado, que eu estou trabalhando com vocês aqui. Agora a questão é como chega a informação. Entendeu? Assim, que você vai ter que analisar uma posição, e você tem uma lista do Pacman, tudo bem, você pode falar para adulto, para o jovem, para a criança. A questão é como que você leva isso. Né? É essa a diferença. Então, vamos lá. Então, tá aqui. São 3 listas. Eu vou falar do Pacman aqui, então. Do livro Estratégia Moderna. Que tem a lista mais simples para a gente fazer. Nossa, professor, mas isso aqui lá para os bebezinhos, lá para os que estão começando. Gente, é a forma de você levar. É a forma de você levar. Então, levou de um jeito acessível. Tá, ele só aceita uma cor. Beleza. Tá bom. Tudo bem. Eu já entendi que ele só aceita uma cor. Tá. Eu estou mudando a cor aqui, ele tá reclamando. Então, vamos lá. O Pacman fala para você olhar o rei. O Pacman fala para você ver o material. Ele fala da estrutura. Olha, nada disso vai ser do campo da tática. A avaliação, né? Ele fala para você ver os peões.
5, as peças. 6, cooperação entre elas. Olha que listinha mais básica para você fazer estratégia com os alunos. Que listinha mais básica. O Pacman é o livro de estratégia mais famoso. Lá no Maestro, né? Vocês têm aí, que é isso, vou falar dos 3 cursos, porque é uma sequência os 3 cursos. Então, um você tem mais básico, mais avançado, e o outro, né? Ali intermediário. Então, olha só, você coloca uma dada posição e está lá discutindo com a sala. Gente, vamos montar plano? Vamos montar ideias? Vamos montar? Beleza. Já que não deu certo a viagem lá para São João da Barra, São João da Barra, eu já dei muito curso no Rio, já joguei no Rio, Tijuca Tênis Clube, joguei uma semifinal do Brasileiro em Petrópolis, tive em Angra 2 vezes, dando curso para a prefeitura, fui passear com a família ali perto, né, Paraty, nós estivemos em Ubatuba, aí fomos lá, Ubatumirim, um pouco para frente tinha Paraty e tal, então tem umas cidades aí bacana. Ah, tive um pan-americano escolar fazendo arbitragem também em Mendes, cidade de Mendes. Tijuca é legal, Tijuca Tênis Clube ali. E eu fui no Aberto do Brasil, primeira vez que levo WO no Aberto do Brasil. Caí na Barra da Tijuca naquele horário das 18 horas. O torneio começava às 19 horas na Tijuca. Não consegui chegar de jeito nenhum. Cheguei às 8. Tinha acabado de cair a seta. Eu estava subindo a escada e meu adversário descendo. Não, ganhei, professor. Chegou atrasado, né? Pois é, devia ter saído mais cedo de Minas. Legal. Vamos lá. Então tá aqui. Rei, material, estrutura, peões, peça, cooperação. Aí a gente olha. O rei das pretas, o rei das brancas. Bom, o rei das pretas está um pouquinho mais exposto, não tá? O rei das brancas também está um pouquinho exposto, mas não dá para pegar as peças e ir para cima e dar um mate. Não dá. Vamos ver o material? Como é que está o material? Aí é como se fosse um checklist. Bota numa balança de pratos, o que pesar mais, você aposta nele. Oh, poxa vida, legal esse. Pesou o rei seu, junta as peças e vai lá defender. Pesou o rei do outro, pega as suas peças e vai atacar. Tá dado o plano. Material, 2 possibilidades. Teoria de simplificação de capa branca. Você tá com material a mais, troca. Tá com torre a mais, troca tudo e vai dar mais com a torre. Tá com material a menos, não troca a peça, facilita para ele. E material a mais também pode ter a subjugação, né? Você vai para cima e ganha mais material. Estrutura. Quem está mais quebrado de grupos de peões, aí o pessoal vai olhar, né? Ó. 4 contra 3. Mas é um grupo só, cada um. 2 contra 3. Mas é um grupo só. Então tem um grupo de um lado e um grupo do outro. 2. Um grupo de um lado e um grupo do outro. 2 também. Igual. E se tivesse a mesma quantidade de peões e maior número de grupos, de ilhas, de blocos de peões? Não troca a peça. Porque o adversário tem, por exemplo, se tiver 3 blocos, 1 e 2, o adversário vai ter 3 pontos para te atacar. E o outro, 2, só para ser atacado. Peões. Peões você vai ver se tem peão dobrado, 2 na mesma coluna, isolado. Vai ver se tem peão avançado ou atrasado. Peão colgante, né? Aqueles peões que estão... os alunos falam, peão flutuante, professor. Não, suspensos. Peões suspensos, peão bloqueado, né? E peças, se está ativa ou não. Aí você faz um comparativo. Olha como as torres estão mais ativas. Cooperação. Junta tudo. Como é que está a conexão aí? Então, essa posição aqui, de tudo que vocês estão vendo aí, de rei, material, estrutura, peões, peças e cooperação, o que é que vocês poderiam trabalhar com os alunos? O que vocês recomendam aí?
Ó, a Kate está querendo jogar torre C7. Kate de Deus, não faz isso não. Se você jogar torre C7 aqui, vai tomar. Nossa Senhora. Ó, mas não é lance ainda. Primeiro é tentar ver. Nós estamos botando na balança de pratos. Qual item que vai pesar? E naquele item que você vai buscar lance. E não ver o lance direto. É aí que nós estamos invertendo o processo com o aluno. Por isso que fica fácil, porque também é padrão. Só que é padrão estratégico, não é padrão tático. E aí? Vamos apostar em quê, gente? Será que é? Isso aqui é um checklist mesmo. Ó, a gente vem aqui. Como é que tá? Como é que tá o rei? Não dá para fazer um ataque direto. Aí tem peso 1 e peso 2. Peso 1 existe a debilidade, ele está mais ou menos exposto. Peso 2, ele está exposto, tem como atacar. Peso 1 não tem. Material, estrutura, os peões. Bom, tem um problema de um peão aqui, né? Um atrasado, um avançadinho aqui, que desgarrou do grupo. Pertence ao mesmo grupo, mas desgarrou. Você está no shopping, está no corredor do shopping. Aí você vê uma camisa bonita, junto ao grupo. Você vê uma camisa bonita. Aí você para e vai olhar. O grupo foi, os colegas foram. Quer dizer, você perdeu o apoio do grupo. Ainda pertence ao mesmo grupo. Você só não pertence ao mesmo grupo quando há troca, que aí separa do grupo. Inverte. Os colegas estão olhando a camisa bonita. Você não reparou que eles estão olhando e vai caminhando pelo corredor do shopping. Você também perdeu o apoio, só que agora você é avançado. No exemplo anterior, você era atrasado. Agora você é avançado. Todo dia você está sem apoio. Pode ser motivo de ataque. A Kate, estava pensando torre D7, mas o cavalo toma. Torre D4. Tá. Esse toma. E aí, pessoal, daquelas estruturas ali, ó, daquelas possibilidades, nós vamos apostar em quê? Ai, 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 isso é uma aula de xadrez escolar. Ó, já vou botar você. Tem 3 clubes aqui que eu faço, sabia? Tem o clubinho da Peppa Pig, tem 6 níveis lá. É. Quem dá 6 peças na partida, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, tem as graduações. Tem o clubinho Patati Patatá e da Galinha Pintadinha. Vou enquadrar vocês em um grupo desse. Ai, ai, ai. A gente está buscando desequilíbrio. Na estratégia, a gente busca desequilíbrio. Ó, o Galvão está de olho no peãozinho de F3. Ó, você só deu 2 peças até agora. A torre C7 deu uma. Aqui outra. Ah, só 2, ué. Ah, isso aqui a gente não tem jeito, não. Vamos lá. Bom, pessoal, e aí? Tem pecinha que não saiu. É. Ó, o aluninho tem que ver que aquela peça não saiu. Então tá faltando o quê?
ela pode entrar em atividade, ó. Olha como estão ativas as torres. E aqui não está ativo. Ó, está com menos atividade. E se a gente tentasse filtrar no campo lá então, ó, um bispo E3. Nossa, bispo E3 parece bom demais, ó, porque toma dama E3. Ah, mas então ele toma. Ixi. Aí entra com a dama. Ah, então não vou tomar não, vou colocar essa peça para jogar aqui, defender o peão. Tá, mas aí leva isso. No... Então, ó, o ponto de desequilíbrio estava na atividade das peças, item 5. Essa peça não tinha jogado ainda. E aí, na hora de fazer as defesas, olha como aqui está mais forte. Com o bispo E3, você ameaça a torre D2. Calma, professor, mas essas coisas estão muito avançadas. Tá, mas isso aqui são só exemplos que vocês podem pegar uma partezinha, só para vocês entenderem como é que se faz a avaliação. Onde tem um tema, vocês vão lá e exploram. Por exemplo, ó, essa posição aqui. Aí vocês colocam, ó, eu preciso desenvolver essa peça aqui. Mas tem um cavalo atrapalhando. Então, toma o cavalo, depois você vai lá. O plano é desenvolver as peças. Mas o cavalo atrapalha, aí você faz uma ação em cima dele. Aí você vai colocando posições. Então, aqui também, né, seria desenvolvimento. Vou botar uma de brancas. Ó, esse peão está atacado. O que a gente pode fazer? Vamos fazer uma defesa. Podemos até jogar esse. Bispo B3, é algo está participando ali. Muito bem. Tá? Legal? Ter uma lista para vocês ir trabalhando com os alunos. Entenderam como que é o procedimento? Isso aí vocês vão sentindo lá na turma como é que se ajusta isso. Pode fazer vários diagramas com um tema. Ó, vou pegar só de RI agora. Um outro dia se faz de material, um outro dia de estrutura. Ou pode levar isso, fazer uma aula disso e depois dar os exemplos. Você vai ilustrando, depois dar os exemplos. O bacana é que já tem tudo no Maestro, tem tudo no material de apoio que eu estou passando para vocês. Porque tem os vídeos e tem os PGNs embaixo, para vocês já trabalharem, tá? Como eu estou mostrando aqui para vocês. Agora vamos para o final. Então, nós estamos no quarto pilar, o final. Então, a ideia é que de cada um desses pilares você sensibilize um pouquinho a criança, porque vai ajudar ela a tomar a decisão aí. De final é simples. Olha como que a gente vai fazer. Tem um curso chamado ABC dos Finais e vocês vão trabalhar isso lá. No curso ABC dos Finais, começa com esses mates aqui, ó. Opa. Vai aparecer agora. Então, estamos falando de final. Então, tem pelo menos 4 mates, que a gente chama de mates elementares, que a gente tem que fazer com os nossos alunos. Quais são os mates elementares mesmo, gente? Professor, moleza, você acabou de passar aí, ué, assim é fácil. Então, os nossos alunos têm, lembra que eu mostrei aqui para vocês até a montanhazinha, né? Colocando ali os nomes dos alunos e uma cartolina para subir, chegar lá no topo, cada um desses mates. Então, vamos lá. Então, a gente chama isso, então, de mates elementares. Elementar, meu caro Watson. Pronto. Agora, desses mates elementares, o que nós vamos ter? Torre.
Esse aqui eu não faço, né? Esse de bispo mais cavalo, a gente não faz. Ó, mirim, galvão, torre, 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 dama, bispo, bispo e cavalo. Isso de bispo e cavalo a gente não faz. Eu, por exemplo, tenho mais de 800 torneios, né, presenciais. Nunca tive que dar mais de bispo e cavalo. O clube físico da cidade tem um livro que eu doei para o clube, para que, caso algum aluno de lá conseguisse dar mate, bispo e cavalo, a gente daria. Os menininhos estão lá até hoje tentando. É mais difícil, né? Quando eles chegam pertinho lá, estouram os 50. Porque nas posições mais difíceis que a gente coloca, dá um pouco mais de 30 lances. Errou umas 3 vezes, tem que começar o processo de novo, né? Reagrupar de novo, estoura. Então, tem que saber da mate aí, como é que a gente faz? A gente vai falando, ó, escadinha. Então, você vai... Opa. Você vai fazendo, então, ó, a escadinha. Isso aqui eu gosto de fazer com as turmas. Com as turmas ali, tentando fazer em suas carteiras. Você coloca um contra o outro. Depois você vira, professor, eu consegui dar um mate. Então, agora inverte. Você vai ser o rei defensivo e o outro vai fazer do outro lado. Que aí os dois da mesa conseguem. Quem não conseguir isso aqui, eu não explico inicialmente. Eu deixo tentar. Né? Até para produzir alguma coisa de criatividade. Pensar por si mesmo. Então, são esses 5 que eu passo. Agora, lá na nossa apostila, lá no nosso e-book de instrutor, tem, né? Ó, o Berman tá voltando aí. Tem os exemplos, tem outras coisas, tem dicas para você jogar o final, por exemplo, centralize o seu rei em posições que não tem a dama. Então, tem muitas posições. Já está perdendo material, né? Você não troca a peça e vai. Bom, então são esses. Aí depois eu faço de dama, de torre, de 2 bispos. Ó, se alguém aí é do clubinho Peppa Pig, Patati Patatá ou Galinha Pintadinha, levanta a mãozinha aí que não vai saber dar um desses mates. Quem não souber um desses mates, me fala aí que nós vamos fazer aqui. Ah, mas aí peguei, hein? Então vamos lá. Todo mundo sabe esses mates? Ô, professor, você tá fácil demais. Ó, tá com o doutor Luciano. Só uma dama eu não sei, a Kate. É o nível 2. Doutor Luciano, se tiver aí possibilidade de executar lance, se você tiver no seu computador, você consegue mexer. Eu acabei de autorizar você a mexer. Vê se você consegue mexer um bispo desses aqui. Ou rei, experimenta fazer um lance. Isso se você tiver no computador. Se tiver no celular, você não consegue. Aí, beleza. Ó, então, não é mágica. É o doutor Luciano que está mexendo ali, tá? Beleza, joguei lá. Então, vamos ver o doutor Luciano da mate aqui de 2 bispos. Que tem só uma dama e os 2 6, tá? É o nível 2. Aham, já já a gente volta lá. Então, beleza. Luciano, se você quiser fazer o lance de novo, pode fazer. Já tem o controle aí. Eu brinco com os alunos que, que eles têm poder, né? Porque nas aulas individuais, aí, quando eles começam a fazer muita arte, eles perdem o poder. Aí eu tiro o poder deles. Tá,
Beleza? Não, mas a gente não está falando que você não sabe, não. Era só você fazer. Ok, eu vou passar aqui. O doutor Luciano é fortíssimo, é claro que ele sabe da mate. Vamos lá. Sim, o Júlio trabalha muito bem em fundamentos. Kate, se você por acaso tiver no computador, estiver no celular, você não consegue. Legal. A Kate agora vai dar um mate pra gente. Ver se você consegue mexer o rei ou a dama do branco. Legal. Ó, já apareceu a mãozinha, vê se você consegue fazer mexer. Esse material que o Luciano está falando é muito bom, né? São lá do curso de finais, do Molina e do Lapertosa, recomendo muito para os alunos. Que se tiver em celular, você não vai conseguir mexer, não. Aí eu mexo aqui. Ah, celular você não consegue, porque a mãozinha você não consegue deslizar aqui para pegar. Beleza. Então, eu vou passar para tirar a dúvida da Kate. Ó, mais fácil. Faz um L, como se fosse o movimento do cavalo. Ó. Agora você repete o L. Opa. Onde ele vai, você vai também. Ele veio para cá, você vem para cá. Veio para cá, você veio para cá. Isso vai empurrando. Então você vai fazer em 3 passos. Primeiro passo, aqui não, tá? Aqui afoga. Primeiro passo, você vai com o rei, espremendo ele lá no canto, ó. Aí ele só fica com 2 casas. Segundo passo, você leva o seu rei. E o terceiro você usa a dama para dar o mate. Aqui. Então, esse aí é o mais fácil, mas dá para levar tudo junto também. Você pode ir com o seu rei. Aí você vem dar o cheque, ele sai. Também dá, né? Olha lá. E o cuidado é o afogamento. Beleza. Alguém quer dar mate de bispo e cavalo? Quem topa? Alguém quer dar mate de bispo e cavalo? Então, pelo menos, ó, os mates elementares, no xadrez escolar tem que saber, tá? Pelo menos até o nível 4. Aí você tem vários livros, tem vídeo, né? Como o doutor Luciano falou, lá no próprio material de apoio de vocês tem. No curso ABC dos finais também tem. Ó, esse é o desafio aqui. No clube nós temos um desafio para as crianças darem mate, o livro está lá. Vamos lá, agora vamos falar de meio jogo. Como é que estuda meio jogo, galera? Como é que nós vamos estar meio jogo com esses menininhos? Ah, meu Deus. E agora? Quem dá uma boa dica aí para estudar meio jogo? Estão faltando 2 pilares. O meio jogo e está faltando a análise e cálculo. Ó, vou colocar uma posição aqui de meio jogo para ver quem tem alguma teoria fácil para a gente levar lá para os alunos. Como é que a gente avaliaria uma posição de meio jogo? Já vai aparecer para vocês. Pronto, a posição terminando a abertura, chegando no meio jogo. Vou deixar essa posição aqui. Vamos lá, quem conseguiria fazer a avaliação aí?
Com 2 cavalos, boa. 2 cavalos não. A doutor Luciano tá brincando, 2 cavalos empata, pessoal. Bom, essa aí ninguém consegue, né, doutor? E aí, alguém tem alguma fórmula mágica aí de como que a gente trabalharia meio jogo? Porque meio jogo tem algumas dificuldades, não tem? Por exemplo, tem temas de meio jogo? Tem tema, onde é mais forte a tática e a estratégia, meio jogo. Meio jogo deve aparecer bastante a característica de cada um, a personalidade, a persona. Como assim, professor? Uai. Tem gente que coloca as peças em jogo e já vai correndo para cima do adversário atacar. É o estilo tático, combinatório, agressivo. Tem gente que não. Tem gente que vai fazer o quê? Segurar as peças, coordenar mais, é um estilo mais posicional. Então, tem algumas coisas que ajudam a gente nessa orientação do meio jogo. Então, vamos falar delas aí, ó. A persona ajuda, não ajuda a personalidade de cada um? Os temas de meio jogo, que tem tema da estratégia, tema da tática. A boa relação com a abertura, chega no meio jogo, você já tem um direcionamento. E conhecimento final, que chega no meio jogo, você sabe quais peças trocar e quais chegam no final. Então, é como se fosse uma corrida de revisamento, onde você vai passando ali o bastão. Se você faz uma volta boa, o próximo corredor já vai estar ali com mais facilidade para dar a segunda volta. Então, se você entrega uma abertura para o meio jogo mais fácil, o jogo fluindo ali e tal, fica mais fácil tocar esse meio jogo. Então, a gente trabalha mais com os alunos, a questão de falar da psicologia, olha, do jeito que você gosta de fazer as coisas, você tenta levar para o xadrez. Ah, eu ia falar medroso, mas medroso não pode. Ia falar medroso não, medroso não, porque assim, vai que é posicional, né? Posicional. Senão o Robervan ia ficar bravo comigo. O Robervan é o nosso jogador mais posicional aqui. Aí a gente tenta falar assim, vai, Robervan, ataca e tal. Cauteloso, isso, cauteloso, beleza. Ó, cauteloso, que legal. Cauteloso. Aí, então, um jogador mais posicional, mais estrategista, gosta de fazer mais manobras, é por aí. Então, reagrupa mais as peças, ele arrisca menos, deixa ele jogar desse jeito. É o estilo dele. Então, cada um vai ganhando personalidade nas partidas à medida que vai se desenvolvendo ali. Tá. E tem aquele que é bom para o ataque. Esse que é bom para ataque, deixa ele. Às vezes perde umas lá de contra-ataque, erra o ataque, mas ele está exercitando a habilidade dele para o ataque. Então, é a persona. E vai passando os temas, aqui é um reforço de temas. Por exemplo, vamos seguir um pouquinho mais aqui, ó. Olha que bacana essa posição. Ué, professor, tem alguma coisa errada. O branco tem dama, as pretas não têm a dama.
Que tema é esse aqui, então, gente? Quem consegue explicar isso aqui para mim? Branco tem dama no tabuleiro. As pretas não tem. E mesmo assim o jogo tá igual. Dá para jogar para os dois lados. Qualquer lado ali dá certo. Ó o Malon aqui. Tudo bem? Tranquilo, beleza. Pessoal, aqui tá ligado a questão da coordenação. Então, é um tema de estratégia ligado à coordenação. De pretas é muito mais difícil coordenar, porque você tem torre, cavalo e um peão. 9 pontos. Aqui tem 9 pontos também, né? Tem 9 pontos também, mas numa peça só. Quer dizer, é mais fácil manobrar com ela, uma peça, que trabalhar com as outras 3. Aí, numa posição como essa, por exemplo, poderia colocar, né, os alunos para jogar, para ver como é que eles coordenam aqui a ação da dama, para ver como coordena as outras peças de pretas. Mesma coisa aqui, ó. Pega uma posição como essa. Ó, a dama a gente não tem. Nominalmente não tem, mas olha, ela tá lá, ó. E de cá são as 3 peças. Para efeito de coordenação é muito bom para a gente treinar. Então são listas mesmo, como aquelas listas lá do Pacman, como as listas que a gente trabalha do Silma, do Kotov, de estratégia, né? Se for tática, as listas que a gente trabalha também, só que aqui é muito mais forte, porque aqui tem mais choque entre as peças. Se você tem uma boa abertura, te joga no meio jogo com mais facilidade. Você já sabe o que fazer com as peças. Já faz parte do próprio estudo de abertura. E o final, no meio jogo você sabe que peças você tira, quais mantém, tá? Isso aí tem tudo. Isso aqui, gente, é apenas um resumão. Tem tudo, né, mais aprofundado lá no nosso e-book e tem nos vídeos que vocês ganharam quando se inscreveram no curso. Fica já onde você aperta curso para instrutor, aparecem mais de 30 itens lá. E os cursos estão lá. Vocês vão trabalhando ali, tá? Beleza, agora vamos fazer análise e cálculo. Quem sabe analisar bem, calcular bem. Análise é parte avaliativa. E o cálculo, né, é a ação, o concreto ali, né, lembra muito a tática, onde aquilo que você definiu que vai fazer, esta parte de cálculo é o que vai garantir que isso vai dar certo. Então vamos lá, vou colocar uma outra posição para a gente poder avaliar. Ó, nós vamos estudar vários autores ainda ao longo do curso de treinador e de instrutor, de jogador, mas no de instrutor é como se fosse análise que eu faço aqui com os alunos, fazendo um resumão disso para facilitar para eles. Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso?
Vocês vão fazer uma análise de cálculo em 5 passos. Veja como vai ser simples. Então, o passo 1 vai ver o que é que está precisando na posição. O que é? Essa posição é de quê? De estratégia ou de tática? O passo 2 é a lista. O 3, os lances. No caso, candidatos. Cálculo em si. E aqui o recálculo. Gente, isso aqui não vai ser na primeira aula. Nem na primeira, nem na 10ª aula que vocês vão fazer, não, tá? Isso aqui é aos pouquinhos. Lá no ambiente escolar tem a galera do Fundamental 2, né? Das séries finais aí do ensino fundamental. Tem a galerinha das séries iniciais, Fundamental 1. Tem o pessoal do ensino médio. Quer dizer, depende do público e é a forma que você vai fazer. Fala, nossa, eu fiz um curso lá no Clube de Xadrez, a gente estava ensinando a criança a ter calcular, fazer recálculo e tal. Isso aqui está parecendo coisa de universidade. Não, aqui a gente está fazendo só as bases da parte técnica, lembra? Primeira parte, regramento. Nós estamos na parte técnica e finalizamos o curso com a didática, que é amanhã, tá? Então, nessa parte aqui é importante para você levar conhecimento, ainda que simples, para fazer os alunos avançarem tecnicamente. Se os seus alunos não avançarem tecnicamente um pouquinho, eles não vão ter o ganho cognitivo, mesmo sendo ferramenta de ordem pedagógica para a escola. Se você não ensinar nada de cálculo, como é que ele vai ter ganho no cálculo? Se você não ensinar planejamento, como é que ele vai ficar bom de planejamento? Não tem jeito, né? Se você não ensinar ele a pensar de forma ordenada, organizada, como é que ele vai ficar bom nisso? Só a prática do xadrez por si não adianta. Então tem que dar essa condição. Toda vez que a gente trabalha com assuntos pedagógicos, você trabalha com estímulo, resposta. Então você produz um estímulo e quer determinada resposta. Então aqui, neste momento, né, que é a segunda parte do curso, nós estamos querendo respostas de força técnica, ou seja, que haja uma melhoria também dos alunos nos pilares, ainda que seja só rudimentos, que seja uma parte ainda mais superficial, mas começa ali já um processo de entendimento, de julgamento das posições, um pouquinho de abertura, a questão da tática para não perder material, os temas estratégicos e vai saber dar os matos elementares, isso aí faz parte da parte técnica, tá bom? Então vamos lá. Essa posição é de quê? É de tática ou de estratégia? Como é que eu sei? Divide o tabuleiro. Aqui joga o branco. Divide o tabuleiro em 2. Se as peças de cada um estiverem nos seus campos, não vai ter nada de tática. Não tem choque, não tem contato ainda. Ó, só tem um peão em D5, a posição está bloqueada. Então isso aqui é de estratégia. Então, em sendo de estratégia, vai cair em listas que a gente já conhece. Beleza. Qual tema da estratégia a gente poderia trabalhar nessa posição? Quem me ajuda aí? E já estamos terminando, eu sei que todo mundo está me xingando aqui, porque é a parte mais difícil, né, de lidar com o xadrez escolar, nessa parte mais técnica, é assim mesmo, né? Regras também, mas regras é o início ali, aí acho que não é tão como é que eu diria assim, mais árido, né? Aqui é um pouco mais árido esse processo. O aluno está começando ali, você já vai passar alguma coisa técnica? Não, vai esperar o momento para isso, mas em algum momento você vai passar. Casa fraca em D5. O Luciano está falando da casa fraca em D5. Olha que legal, ó. Imagino que seja aqui, né? Casa fraca D4. O que mais? Então, ó, esse é um tema, casa fraca. Alguém poderia
e ali. O que mais que vocês veem nessa posição? B5, boa. Ó, o cavalinho poderia vir aqui, adversário, né? Que isso aqui é, por conceito, ela é uma casa fraca, não tem nenhum peão que protege. Difícil entrar nela, mas é uma casa fraca. Tá faltando desenvolvimento? Não tá? Ó, tem peças para sair. Tá faltando desenvolvimento. O centro não é fechado? Centro fechado, qual que é o plano? Então, isso aí vai lidar onde? Nos peões. Ataque nas alas. Então, a lista vai ser tática ou estratégia de acordo com a resposta 1. Aí, os lances vão encaixar aqui. Ah, tá, centro fechado, falta desenvolvimento, tem casa fraca, o que que é que eu tenho de jogadas candidatas? Vamos lá, uma jogada candidata, desenvolveu o bispo. Outra jogada candidata, um dama C2. O que mais? Uma jogada candidata, torre B1 para preparar um B4. Tá vendo? 3 jogadas candidatas. Aí você vai no cálculo delas. Essas jogadas elas não surgiram ao acaso, elas surgiram em cima da lista. A lista não surgiu ao acaso, surgiu da primeira pergunta, se tático ou estratégico. Aí você vai calculando, nossa, as peças menores têm que sair primeiro. Vamos lá, tira as peças menores, depois a gente vai com as peças maiores. E o recálculo é quando você decidir que é essa peça aqui, professor, é essa peça. Dá mais uma olhada pelo tabuleiro para ver se não ficou nada. Sabe aquela hora que tem uma peça lá do outro lado e vem e te toma? Porque você não fez o recálculo. Então, esses 5 passos que a gente costuma fazer nesse iniciozinho ali para o aluno. Ajuda demais ele avaliar e calcular. Então, uma parte é avaliativa e outra é do cálculo em si. Pessoal, perguntas? Amanhã a gente finaliza aí com didática. Como dar uma boa aula, como incentivar o nosso aluno, o que, que a gente tem de recursos ali para montar projetos escolares, programação anual das aulas, quem vai dar aula pela internet, como é que você divulga as suas aulas, né? A parte de marketing e vai. Tá bom? Então amanhã já vai ser mais suave, né? Essa relação também do xadrez com as outras áreas do conhecimento humano. Obrigado, gente. Valeu demais. Que bacana que vocês estão aqui. Obrigado. Amanhã a gente finaliza.